Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e hoje eu venho trazer um vídeo muito especial que é contando o meu relato de parto, né? Quando eu estava grávida, eu assisti inúmeros vlogs, vídeos de relato de parto aqui no YouTube e eu adorava saber a história de outras mãezinhas, né? Até para ter uma noção, porque a gente que é mãe de primeira viagem fica meio perdida assim, como vai ser. E para isso a gente recorre aqui ao YouTube para ver esses vídeos, né? E eu sei que tem muita gente que gosta também de assistir para se preparar aí para o seu grande dia. Eu estou amamentando o Augusto, nesse exato momento ele está acordado, mas vou gravar esse vídeo mesmo assim, porque senão vai demorar muito para sair esse vídeo aqui. Hoje o Augusto completa 22 dias de nascido. Eu posso falar para vocês que está sendo os 22 dias mais felizes da minha vida, da vida do meu marido, né? E tá sendo incrível. Então, sem muita enrolação, vamos direto pro vídeo onde eu vou relatar como foi o meu parto e como tem sido a minha experiência agora sendo mãe. Bom, para quem já é inscrito no canal, quem já assistiu alguns outros vídeos sabe que o meu parto ele foi cesárea por opção minha e do meu marido mesmo. Eu nunca tive essa vontade de ter parto normal, por mais que eu tenha pesquisado sobre, enfim, eu optei pelo parto cesariana desde o dia em que eu descobri que estava grávida. E o meu parto foi agendado, né? Eu estava com 38 semanas e 3 dias quando o Augusto nasceu. E foi no dia 27 de fevereiro, numa segunda-feira. O agendamento ficou, né, pra gente dar entrada no hospital às 6h30 da manhã, né, pra internar no caso. Aí a gente chegou um pouquinho antes e tinha outras mãezinhas também agendadas para esse dia, então o parto seria por ordem de chegada. Eu cheguei umas 6 e pouquinho, eu não filmei, gente, porque não dá tempo, é muito corrido e é tudo muito rápido, né? A cesárea, ela é muito rápido, então não tinha nem como eu gravar, até porque eu tava ali ou assinando papel, ou com medicamento, alguma coisa do tipo, então não teve como filmar. Por isso que eu vou só contar mesmo como que foi. Então, eu cheguei lá por volta de umas 6 e pouquinho no hospital. O hospital onde eu tive o Augusto foi no Nossa Senhora de Fátima, aqui em Sorriso, Mato Grosso, né? E quando a gente chegou, já tinha uma mãezinha lá sendo atendida, né? Aí, em torno de umas 7 horas, eu já comecei a ser atendida. Eles entregam uns documentos para você preencher, né? O contrato, na verdade, sobre como funciona o hospital, algumas cláusulas e tudo mais. E aí eles pedem pra gente assinar e é tudo muito rápido. Logo após isso, eles perguntam se você vai ficar em apartamento ou em enfermaria. E nós, a princípio, iríamos pegar apartamento. Mas com o passar dos meses e dos dias, a gente foi antes conhecer o hospital, conhecemos a enfermaria e o apartamento. E eu e meu marido optamos por pegar a enfermaria porque era uma diferença de valor muito grande pelo pouco de tempo que a gente iria ficar lá. Eu amei ficar na enfermaria, de verdade, e até fiz amizade com uma mãezinha que ficou do meu lado e que é bem mais experiente que eu. Então, a partir do momento que você fala, né, qual é o tipo de quarto que você vai ficar, eles já ligam lá pra dentro, né, lá pra baixo, e já chamam você pra entrar, já pede pra levar todas as coisas, mala do neném, a sua mala, e já encaminhou a gente pra enfermaria. Quando a gente chegou lá, outra mãezinha que ia ter o neném já tava lá fazendo cardiotoco. E a enfermaria, na parte que eu fiquei, eram 3 macas. Só que daí, do lado de cá, eram 2 macas, que foi onde eu e a outra minha amiga ficamos, que a gente se tornou amiga, né? E a outra mãezinha fica, tipo, numa sala na lateral, mas tudo no mesmo quarto. Só que no meu espaço que eu fiquei, ficou eu e mais uma, e a outra ficou do outro lado. E aí, logo que eu entrei, eles já vêm com um roupão para você colocar e também colocam o acesso. Depois que eles fazem isso, vem uma outra enfermeira para fazer o cardiotoco, né? Nisso, a outra mãezinha que tinha chegado primeiro do que eu já tinha ido para a sala de parto, por volta de umas 7h15, 7 e pouco, né? E aí, logo após o bebê dela nascer, acontecer a cesárea dela, seria eu a próxima.
E aí, até então eu tava bem tranquila, muito tranquila mesmo, assim, nada de nervosismo. Eu tava só ansiosa, né? Mas não tava nervosa, não tava nada. E ficava pensando, meu Deus, daqui a pouco vai chegar o momento de eu conhecer o meu filho. E olhando assim pra minha barriga e pensando, daqui a pouco não vai estar mais aqui, vai estar aqui pro lado de fora. E é muito louco tudo isso. Fica um bercinho do lado da mãe, né? E a cama ali, a cama ali, e o bercinho fica do lado. Antes da mãezinha que foi pra ter primeiro bebê do que eu voltar pra sala, eles já me chamaram, porque lá é assim, eles têm, se eu não me engano, eu não sei quantas salas de parto que tem, mas enquanto uma mãezinha tá fazendo parto, eles já vão organizando a outra sala pra próxima mãezinha, pra assim não atrasar os partos, né? Eu agora não vou me recordar a hora. Eu olhei no celular, eu tenho umas conversas com o Gabriel, porque como eu fiquei em enfermaria, ele ficou um tempo lá comigo, mas quando a outra mãezinha que ficou do meu lado chegou, ele teve que sair. O ruim da enfermaria é que não pode ficar homem, só pode ficar mulher. Então, no meu caso, a minha mãe veio de fora e ela ficou comigo, mas foi ótimo também. Então, aí logo antes dela voltar, eles já me chamaram para levar para outra sala, né? Não me levaram em cadeira, que eu sempre vi levando em cadeira de roda, a mãe sentada, não. Eles colocaram um negócio nos meus pés, né? Tipo uma sacola, um negócio lá nos pés para ir andando. Eu fui caminhando até lá, até a sala de cirurgia, e fui sozinha já. Aí foi nessa hora que bateu o nervosismo, porque eu tava sozinha e eu falei, meu Deus, é agora? Aí fiquei pensando na anestesia, fiquei pensando no corte, fiquei pensando várias coisas, passa um tanto de coisa na cabeça da gente, sabe? E aí eu fui, e aí eu falei, ó, meu marido vai entrar aqui, né, pra assistir o parto junto comigo e tal. Aí eles, não, fica tranquila que na hora que for pra ele, tiver quase perto de nascer, a gente vai chamar ele. E aí, nisso, me perguntaram o nome dele, chamaram ele lá na recepção, que ele teve que voltar pra recepção, e pra ele já se vestir e ficar pronto, né? Aí eu entrei na sala de cirurgia, eles já pedem pra sentar na maca, só que daí enquanto eu tava lá, a mulher ainda tava organizando. Então eu cheguei um tempo e o parto começou um pouco depois ainda, porque ela foi ajeitar os instrumentos, ajeitar tudo ali, né? Mas assim, e parece assim que a hora não passava, sabe? Tipo, falar, meu Deus, será que vai demorar? Será que, sabe? E aí começou. A primeira pessoa a entrar foi o médico anestesista, né? E aí eu já fiquei, meu Deus, e agora? E aí eu tava sentada, né? E aí veio a auxiliar do anestesista, eu acredito eu. E ela, ó, agora a gente vai. O médico falou, ó, agora a gente vai começar, vamos aplicar anestesia em você. Você não vai sentir nada, só uma picadinha. E eu, meu Deus do céu, né? Porque eu já tinha visto no YouTube como era o tamanho da agulha. Mas foi super tranquilo mesmo. Nem uma picadinha eu não senti. E aí a menina que tava lá, a auxiliar dele, pede pra você se curvar assim e relaxar, pra você relaxar, pra não acontecer da anestesia não pegar. Então, na hora que eu senti ele tocar em mim, aí eu meio que, sabe, tipo, me assustei. E ele, calma, calma, já foi, já foi. Nisso, tipo, foi muito tranquilo. Eu acho que a parte que a gente menos deveria se preocupar é a anestesia, porque eu, particularmente, era uma das coisas que eu tinha muito medo, né? Então, assim que ele aplicou ali a anestesia, ele já pediu pra eu deitar na cama lá, né? E aí, beleza. Aí eu comecei a sentir um formigamento nas pernas e tal. E aí já foi entrando todo o restante da equipe, porque no momento da anestesia só fica o anestesista e a menina que é auxiliar, que é a que tava organizando antes ali, né? Os instrumentos, organizando a sala, tudo mais. E aí eu deitei na cama, o médico anestesista continuou lá comigo. E aí logo eles já colocaram o pano azul, eu já tava com os braços assim, eles já tinham colocado pra ouvir os meus batimentos cardíacos, a pressão também, né, no aparelho e tudo mais. E aí logo depois entrou a minha médica, queria fazer o meu parto. Perguntou se estava tudo bem comigo, eu falei que estava tudo bem. Só que daí eu comecei a suar muito frio, ficar muito nervosa e comecei a sentir uma coisa ruim, assim, sabe? E o médico anestesista aqui, né? Eu fui e falei pra ele, não tô me sentindo muito bem, tô sentindo um negócio ruim dentro de mim. E eu também tô sentindo as minhas pernas ainda. Eu morria de medo de, tipo, começar a cortar lá e eu sentir, sabe? E daí ele falou assim, então tenta levantar suas pernas. E aí eu tentei levantar assim, a perna nem moveu de lugar, mas os meus dedinhos dos pés ainda eu conseguia mexer eles, sabe? E ele, não, fica tranquila, ninguém vai começar nada sem a anestesia ter feito efeito.
E eu, ai, graças a Deus. E aí, no momento que eu falei pra ele que eu tava sentindo um negócio ruim, assim, dentro de mim, ele pediu licença e meio que apertou um pouco, assim, minha barriga e aquela sensação ruim foi embora, mas eu continuei suando frio. E aí a médica falou, ó, nós vamos começar. E eu falei, e o meu marido, né, e tal, não sei o quê. Porque ele, na verdade, ele entra só depois, quando já tá perto do neném nascer. Quando tá ali naquele trâmite ali todo, o marido não entra ainda. E aí, começou lá e eu nervosa, eu tava muito nervosa, muito nervosa. Aí o médico, o anestesista saiu e o Gabriel chegou. E aí ele tava muito nervoso e gelado, assim, os olhos cheios de lágrimas, né? E ele, ai, tá tudo bem? Eu, ai, tô sentindo um negócio ruim. Eu tava com essa sensação ruim, sabe? E aí, e o processo todo acontecendo ali. Aí, e tudo muito rápido, tá, gente? Acontece muito rápido mesmo. Eu sei que logo que o Gabriel entrou, a médica falou assim, já vai nascer, paizinho, você quer ver? Porque o pano fica no meio, ele ficou aqui perto de mim, então nem eu nem ele não conseguia ver ali, né, como que tava. E aí ele falou, não, não quero ver e tal, acho que ele, sei lá, não queria ver sangue, não queria ver, né, essas coisas tirando fora. Ele falou que não queria ver. Aí, então tá, já vai nascer. Aí, logo que ela falou isso, o Augusto já nasceu, foi 8h16 da manhã, no dia 27 de fevereiro, numa segunda-feira, né? E aí a médica falou, aí o Gabriel levantou pra ver ele, né? E aí todo mundo, ai, parece com o pai, parece com o pai. Tira a máscara aí pra gente ver, não sei o que. Ele tirou um pouco a máscara. Nossa, é a cara do pai. Mas assim, não dá muito pra saber quando nasce, porque eles nascem inchadinhos e tudo mais, né? E aí eu fiquei bem preocupada, porque o Augusto não chorou quando ele nasceu. Ele só deu uma resmungadinha, sabe? Eu falei bem assim, por que ele não tá chorando? Porque o bebê da outra mulher que tinha nascido, ele abriu o bocão que dava de escutar lá no quarto, porque a sala de cirurgia é desse lado aqui, do lado direito, e os quartos são do lado esquerdo. Então, tipo, o quarto onde eu fiquei era quase em frente à sala de cirurgia, sabe? Dava de escutar do quarto o bebezinho dela chorando. Então, eu falei, meu Deus, ele não tá chorando. Por que ele não tá chorando? Aí a médica fez uma massagenzinha assim nele, né? E aí ele chorou, mas foi bem pouco. Aí eles já colocam assim pra você, né? Vou deixar uma foto aqui do lado. Eles já colocam o nenenzinho aqui. Pra sentir a van, e aí que ele não chorava mesmo, tava roxinho, não era roxo, mas assim, tava uma cor diferente, vocês vão ver aqui na foto, e aí foi só alegria, gente, é uma sensação inexplicável, assim, foi um dos melhores dias da minha vida, foi o dia do nascimento dele, a gente fica assim em êxtase, fica assim besta, sabe, eu falei, meu Deus, essa criança tava dentro de mim, sabe, eu que gerei, muito gostosa a sensação. Aí, logo após que eles colocam aqui, tiraram umas fotos e tudo mais, e aí a pediatra já pega o neném e leva para uma outra salinha para pesar, medir cabeça, para fazer a vacininha, né? Todas essas coisas. Eu fiquei na sala de parto e o Gabriel foi junto com a pediatra. Aí lá eles colocam também a roupinha que a gente entrega para colocar, que a roupinha a gente entrega dentro do quarto. Ainda, quando tá dentro do quarto, eles falam qual que vai ser a primeira troca do bebê, aí a gente entrega. E aí eu fiquei na sala de parto, o Gabriel acompanhou a pediatra, e depois que eles fizeram tudo isso, vestiram o neném, de lá da salinha, que também é bem próximo da sala de cirurgia, eu escutei ele chorando. Aí eu fiquei aliviada, porque daí era um choro bem alto, sabe? Falei, não, tá tudo bem. E aí, depois que eles vestem o neném, eles trouxeram de volta pra mim. O Gabriel já não entrou mais na sala de cirurgia. Eu vou deixar a foto aqui do lado, do momento que ele tá vestidinho já. Tiraram mais algumas fotos e a pediatra falou, ó, mãezinha, nós vamos levar ele lá pro quarto agora, tá bom? Aí eu, tá bom. Aí eu falei, o pai vai junto? Sim, o pai vai junto. Ela falou, né, preocupada, cadê o meu filho vai com quem, não sei o quê. E nisso, a minha mãe ficou no quarto, tá? Como era enfermaria, minha mãe ficou no quarto esperando. E aí o Gabriel levou ele pro quarto, ele ficou um tempão, mesmo sendo enfermaria, ele ficou um tempão lá com o neném, porque depois que tiraram o Augusto, que aconteceu tudo isso, eu ainda fiquei uns 30 minutos, eu acredito. O Gabriel disse que foi uns 40, mas eu não sei se foi tudo isso, porque por mais que parecia uma eternidade, não acabava logo, foi muito rápido também. E aí eu fiquei lá sendo costurada e tudo mais, né? Eu já tinha passado mais o nervosismo, não sentia nada, assim, na parte de baixo. É bem estranho você não sentir nada, sabe? Tipo, fica aquele negócio assim, meu Deus.
Mas enfim, aí e não passava, e não terminava, e não terminava, até que uma hora a médica falou assim, já tá quase acabando, tá? E aí quando ela falou isso, em 5 minutos depois acabou. Aí ela parabenizou, a pediatra depois entrou lá pra olhar alguns documentos do neném que eu fiz quando eu tava grávida, que são morfológicos, algumas coisas do tipo, eles pedem pra gente levar os últimos exames, né, do neném. E aí parabenizou e saiu todo mundo. E ficou só eu e mais outra. A outra menina, que era a menina do começo, que tava que tava organizando a sala, né? Aí ela tira tudo, aquelas coisas ali e tudo mais. E aí, como que eles fazem pra levar pra outra cama que vai sendo arrastada até o quarto? Eu falei bem assim, mulher, como que eu vou daqui eu vou pro quarto se eu não consigo mexer minhas pernas? Olha a preocupação. E ela, calma, mulher, relaxa. Eu vou colocar você na outra cama aqui. Aí, como que é? Na cama que você tá, que foi feita a cirurgia, fica um pano. E ela te arrasta com esse pano pra outra cama. Meu, é a pior sensação do mundo, porque parece que você vai cair no chão. Então, ela te vira assim, ó, ela me virou assim e arrastou com o pano pra outra cama. Foi muito esquisito, mas ao mesmo tempo foi muito rápido. E assim, eles estão acostumados a fazer aquele tipo de coisa, né? E aí, beleza. Assim que ela fez isso, na parte de baixo, assim, eles não colocam nada. Eles não colocam a calcinha pós-parto ainda. Eles colocam só um pano, né? E é só isso. E você continua com a roupona lá. Depois eles arrumam. Eu lembro que na hora que acabou a cirurgia, que ficou só eu e essa moça, eles limpam a gente, né? Porque provavelmente, claro, sai muito sangue, né? Quando corta e tudo mais. E aí ela levantou a minha perna assim, gente. Eu olhava assim, minha perna lá no alto e não sentia. Era a sensação mais esquisita do mundo. Daí ela limpava, levantou minha perna, a perna direita, passou um pano assim, levantou a outra e eu não sentia nada. Eu falei, meu Deus, que coisa esquisita, sabe? E aí, logo depois, ela me arrastou um pouco assim. Aí, como ela não pode sair do centro cirúrgico, veio uma outra equipe, 2 mulheres, para me levar pro quarto. Aí eles, como já tinha tirado todos os negócios, assim, ela mediu minha pressão de novo ali depois que eu tinha saído, né? E foram me levar pro quarto. E aí no quarto foi a mesma coisa. Eles pedem para todo mundo sair para colocar a gente dentro na cama ali do quarto, né? Eles pediram para minha mãe sair, o Gabriel sair com o neném, a mãe da outra, eu não lembro se a mãe da outra acompanhante saiu, acho que saiu, ficou só a menina lá que tava comigo dentro do quarto. Aí eles fizeram o mesmo processo. Me arrastaram com o pano, me viraram de lado e me arrastaram com o pano. E aí uma delas falou assim, ó, você vai ter a sensação que vai cair, mas você não vai, a gente tá te segurando, tá? E eu, ai meu Deus, ainda bem que é coisa assim de 2 segundos, porque é horrível, sabe? E aí me deitaram lá na cama, e aí logo já entrou o Gabriel com o neném, e assim, eu não tinha visto ele direito, né? E nem depois, quando foi pro quarto, porque como eu fiquei reta assim, não dava pra ver direito, sabe? E aí o Gabriel lá segurando, eu fiz até um bumerangue dele segurando o neném, coisa mais linda do mundo, a minha mãe lá também. E aí, logo já vem uma outra técnica de enfermagem pra tentar colocar o neném no peito. Só que assim, a posição que coloca é muito ruim, porque você tá reta e aí eles tentam colocar o neném pra poder mamar, né? Já no primeiro momento que você vai pro quarto, na primeira hora ali de vida. Ela falou assim, ó, vamos te virar um pouquinho de lado, assim, aí me virou um pouquinho de lado assim, pra tentar amamentar. Mas foi sem sucesso, porque a posição era ruim, o neném só tava dormindo, então, tipo, não rolou naquele primeiro momento, sabe? E aí ela apertava meu seio, assim, tanto direito quanto esquerdo, e ele tava pingando o colostro. Isso foi, assim, uma das maiores alegrias que eu tive, porque o meu sonho sempre foi amamentar exclusivamente o Augusto, né? Então, eu acho que se aquilo não acontecesse, eu ia me frustrar muito. Eu não criei muitas expectativas pra nada, mas pra isso, eu tava muito, assim, ciente de era isso que eu queria, eu ia fazer o possível e o impossível pra amamentar ele. Só que naquele momento não aconteceu, né? E aí ela falou, não, vamos esperar mais um pouco, pelo menos até passar um pouco mais, o efeito da anestesia e tudo mais. Eu sei que eu fui pra sala, eu não me recordo se foi umas... Eu sei que umas 9h30, 10 horas eu já tava mandando foto já pra algumas pessoas dele, sabe? Pra vocês verem como foi muito rápido. Aí, ficamos ali, a enfermeira só vem uma vez pra tentar ajudar. Eu tive sorte que aqui ficou de plantão lá de dia, era muito legal. Então, comigo ela foi várias vezes até pra tentar me ajudar e eu também pedi ajuda. No quarto tem um botão que você aperta pra chamar elas.
e eu pedi ajuda, minha mãe muito inexperiente também, porque, ó, eu fiz 26 anos, então, assim, a minha irmã tem 25, então já tem esse tanto de ano que a minha mãe teve criança, bebê em casa, depois disso não teve mais contato, né? Então, ela também tinha essa dificuldade de me ajudar a colocar no peito, né? Nem era, tipo, minúsculozinho, né? Pequenininho. Ele nasceu com 49 centímetros e pesou 2 quilos 770, então foi um bebê pequeno. A gente esperava que ele ia ser um bebê grandão, assim, ele sempre teve maior nas ultrassons para idade gestacional, mas a gente sabe que as ultrassons, o peso é aproximadamente, né? Não é certeza. Então, eu esperava que ele fosse nascer de uns 3 quilos, pelo menos, mas ele nasceu de 2,770, então bem piquititico, sabe? Mas bem compridão. E aí, eu sei que eu fui tentando, até que teve uma hora que já tinha passado um pouco mais a anestesia. Eu só não vou conseguir falar a questão de horários pra vocês, porque realmente, assim, eu não anotei nada. Foi muito tranquilo, assim, muito mesmo, mas assim, eu tava bem desligada, assim, de celular, sabe? E o celular tava aquela loucura, né? Como eu tinha compartilhado no Instagram, que eu tava indo ter ele, então meu celular tava, tipo assim, loucura total. Muita mensagem no WhatsApp, mensagem no Instagram mesmo, meu Deus do céu. Então tava bem, sabe? E aí eu tava pegando o mínimo possível no celular, só tirei a foto mesmo, que foi essa daqui que eu postei nos stories, vou deixar aqui do lado pra vocês. E larguei o celular de mão e só tava focada nele mesmo, em tentar amamentar e tudo mais, né? Quando foi umas 2h30 para 3 horas, eles me liberaram para tomar água. Eu tinha ficado em jejum da meia-noite até então, né? No domingo, a partir de meia-noite, eu não podia mais tomar nada, nem líquido e nem comida. Então, eu tava assim, seca de. Minha vontade era beber, tipo, 50 litros de água. Eu que bebo muita água, sabe? Então, ficar sem beber água pra mim foi muito difícil. Eu acho que eu até falei no vídeo Último Dia Grávida, que é o vídeo anterior que eu postei aqui, né? Um dia antes dele nascer. Então, eu me liberaram mais ou menos esse horário pra tomar água. E aí, eu pedi pra eles levantarem um pouco a cama já, né? Porque o efeito da anestesia já tinha passado. Ele vai passando assim, gradual, sabe? Quando deu esse horário, do horário de 3 horas, já tinha passado totalmente. Mas desde a hora que eu saí da sala de cirurgia, umas 2, 3 horas depois, acredito eu, posso não ter certeza disso, eu já conseguia mexer os dedinhos, mas não conseguia, por exemplo, levantar a perna. Então, vai voltando aos poucos, sabe? E nada de dor, não senti nada de dor nesse momento, é bem tranquilo mesmo, assim, bem mais tranquilo do que eu esperava. A única coisa ruim da cesárea, naquele momento ali do dia do nascimento, foi lá na sala de cirurgia mesmo, porque a gente sente uma coisa ruim, assim, dentro da gente, sabe? E aí, beleza, a partir do momento que que a enfermeira levantou um pouco a cama, eu tentei amamentar ele e foi aí que eu tive sucesso, porque a posição foi melhor, né? Então, ele começou a mamar, a coisa mais fofinha do mundo, bem devagarzinho, sabe? Ele mamando assim, coisa mais linda. E eu, ai, será que tá saindo alguma coisa? Será que não tá? Mas, enfim, tava saindo alguma coisa ali. Os pinguinhos de colosso tava saindo e aquilo era suficiente pra alimentar ele, porque o estômago é bem pequenininho, né? Aí, logo após eu amamentar e tudo mais, eu já fui liberada pra tomar banho. E aí eu fiquei esperando, como eu tava tentando incansavelmente amamentar ele, eu falei pra enfermeira, que a enfermeira é muito legal, um amor. Eu falei assim, faz assim, eu vou terminar de amamentar ele aqui, e aí eu toco a campainha aqui pra você vir me ajudar a tomar banho, tá bom? E ela, tá bom então, sem problema nenhum. Aí, a partir do momento que finalizou tudo ali, essa questão de amamentar, né? E ele só dormia, tá, gente? Só dormia. Durante o dia, só dormiu. O baile foi à noite. Aí eu chamei ela e ela veio me ajudar a levantar. No momento que ela levantou a maca, eu fiquei um pouco tonta. Não levantou muito, foi só um pouco, né? Mas aí na hora que ela veio, eu falei, vamos primeiro me sentar, né? Assim, igual eu tô agora, pra ver se eu vou ficar tonta ou não. E aí ela me sentou, eu não fiquei tonta nem nada, foi super tranquilo. Logo eu já consegui ficar em pé, normal, não senti nada, não senti aqueles negócios que o pessoal fala, que parece que os órgãos estão descendo, que isso, que aquilo, nada, foi super tranquilo pra mim, sabe?
E eles perguntam se você quer continuar usando aquela roupa do hospital ou se você quer usar uma roupa que você trouxe de casa. E aí, como eu tinha comprado, né, um vestidinho com abertura para amamentar, eu falei que eu queria vestir a minha roupa. E assim, cara, tomar banho foi a melhor coisa, assim, sabe? Eu fiquei, tipo, renovada, renovada, renovada. Aí ela foi lá, me ajudou, lavou meus pés, me lavou, assim, a parte de cima eu mesma que me lavei, né? Foi super tranquilo tomar banho. Aí logo depois eu já passei um batonzinho, porque eu tava pálida, sabe? Tipo, branca. E aí voltei pro quarto depois, né? Tipo, passei um hidratante, passei um desodorante, arrumei meu cabelo, penteei meu cabelo. Tranquilo, super tranquilo. E aí, voltamos lá, voltei pra cama, né? Tipo, ela me ajudou a deitar novamente e tudo mais, e foi muito tranquilo. Aí, logo após que eu tomei banho, eles trouxeram um lanche pra mim, não sei se foi antes ou se foi depois, não vou me recordar agora o horário, se foi antes ou depois do banho. Acho que foi depois mesmo do banho, foi depois. Eles trouxeram, tipo, uma comidinha lá, eu acho que eu até tirei uma foto, nem vou me lembrar o que que é agora. Eu sou, como eu falo pra vocês, sou bem ruim de memória. Só que eu não consegui comer, tipo, me deu vontade de vomitar. Eu sei que um deles era um chá e tudo mais, mas assim, não consegui comer, me deu ânsia de vômito, sabe? Aí eu optei por não comer e tranquilo, mas água, eu tava arregaçando de tomar água, sabe? Bebendo bastante água. E o tempo inteiro tentando amamentar o Augusto, né? Eu sabia que ele tava dormindo, mas assim, eu tentava dar o peito pra ele, porque eu sabia que ele precisava. Como o estômago é bem pequenininho e o colostro são só gotas que saem, eu sabia que eu precisava o tempo inteiro estar estimulando para que o leite descesse o mais rápido possível e também para que eu alimentasse ele e ele não ficasse com fome, né? E aí, durante todo esse processo, foi muito tranquilo pra mim a questão da cesárea. Logo depois, mais à noitinha, eles trouxeram uma sopa pra mim. Que sopa maravilhosa, uma sopinha, assim, bastante caldinho, carne moída, comi inteiro. No final, assim, deu uma vontade de vomitar também, mas, assim, não vomitei, foi bem de boa, né? Ó, o Nico tá chorando aqui, que é colo, mas meu colo já tá ocupado. E aí, o Gabriel foi lá, acho que umas 3 ou 4 vezes, né, lá no quarto com a gente. Eu falo, gente, tem que ficar super atento aos contratos, as coisas que você assina, porque assim, o horário de visita é das 11h30 ao meio-dia e e à noite das 7h30 às 8h, se eu não me engano. Só que no contrato dizia que o pai, mesmo sendo enfermaria, o pai poderia visitar 4 vezes ao dia, sendo o tempo mínimo de 30 minutos. Então, a gente já sabia que ele poderia ir mais vezes lá, fora horário de visita, e que poderia ficar mais de 30 minutos, porque lá estava escrito mínimo. Então, ele foi algumas vezes lá, teve algumas vezes que ele foi barrado, mas ele falou, ó, tá no contrato que vocês entregaram a cópia pra gente, que o pai pode, pra vocês verem. Então, fiquem atentos aos contratos, às coisas que vocês assinam. A gente deu uma olhada antes de assinar e tinha essa cláusula lá sobre a visita do pai na enfermaria e foi ótimo, porque a gente usou muito isso ao nosso favor, né? Então, ele foi lá, ele ficou mais tempo, ele foi à noite, ele foi à tarde. E foi super tranquilo, sabe? Eu achei que ia ser difícil não ter ele lá, mas o fato da gente ter uma companheira ali de quarto, que era mais experiente, a mãe dela também muito legal, foi muito bom, porque a gente até tirou algumas dúvidas, né? Antes do parto, ela até me tranquilizou bastante, porque já era a terceira cesárea dela e tudo mais, e foi muito legal, sabe? Então, não foi uma experiência ruim, eu fiquei com medo de ter uma experiência ruim com a enfermaria, mas não foi muito de boa, muito melhor do que eu imaginava, sabe? E aí, a parte da noite que foi bem difícil mesmo, assim, porque o Augusto, ele chorou praticamente a noite inteira, e eu falei, meu Deus do céu, e eu tava, tipo, plena, nem parecia que eu tinha feito cirurgia, fiquei praticamente a noite inteira sentada com ele, e eu fazia até o que não devia, que era ficar levantando sozinha, porque a minha mãe, né, tipo, teve alguns momentos que eu acho que ela tava muito cansada, que ela dormia, eu chamava ela e eu chamava baixo, porque eu tinha medo de acordar o outro pessoal que tava dormindo aqui do lado, porque a nenenzinha da Letícia, que foi minha companheira de quarto, ela dormiu a madrugada inteira, e o Augusto não. O Augusto chorava a madrugada inteira,
e tudo mais. E a bebezinha dela dormiu bem mais, então eu tinha medo de acordar. Então eu chamava ela assim meio que baixinha, ela não escutava, então eu tinha que me virar sozinha. E aí eu, né, cheguei a levantar sozinha e tudo, mas foi bem tranquilo. Não façam isso, mas assim, eu sou muito teimosa, né, digamos assim, poderia ter acontecido alguma complicação por causa dessa teimosia minha. Mas eu fiquei praticamente a noite inteira sentada. Teve alguns momentos em que eu piscava assim, sabe? Tipo, meu Deus, eu não posso dormir, né? Tô com o nenenzinho no colo, tô operada, não podia acontecer isso. Mas eu tava muito cansada, eu passei a noite totalmente em claro e durante esse tempo eu, o tempo inteiro, colocando ele no peito, ele sugava, né? Graças a Deus ele teve a pega correta. A mulher só coloca no peito, ela não ensina como que é pega correta nem nada não, tá? Ela só coloca no teu peito assim, tu que lute. Mas eu, como eu tinha estudado bastante a gravidez, sobre a amamentação, eu não tive dificuldade, ele pegou bem certinho, tanto que tem gente que já ali na maternidade o peito começa a ter fissura, a machucar. Comigo não aconteceu isso, mas eu nunca tive sensibilidade no seio também, foi bem tranquilo. E ele fez a pega correta, né? E aí, passei ali a noite inteira daquele jeito, eu não via a hora, gente, não via a hora de amanhecer o dia, sabe? E à noite fica um breu ali no hospital, porque não fica mais aquela movimentação que é de dia, então troca a equipe também, inclusive a gente não ficou muito satisfeito com a equipe da noite, né, tipo, pessoas, não vou nem entrar no caso, mas a equipe o plantão da manhã era muito melhor durante o dia ali, nossa, as enfermeiras muito simpáticas, adoráveis, a gente apertava a campainha, logo elas chegavam, à noite a gente tocava a campainha. Ai, ai, se precisasse de qualquer coisa ali, eu não sei nem o que que seria. Graças a Deus que foi tranquilo, digamos assim, né? E aí eu sei que as partes mais importantes são essas mesmo. Eu só rezava para amanhecer o dia logo. Quando deu mais 5 e pouco, 6 horas, eu falei, meu Deus, graças a Deus tá amanhecendo o dia. E aí, logo deu 8 horas, 7h30, o Gabriel já tava lá no hospital. E aí ele entrou lá, minha mãe saiu, ele entrou, ficou um pouco com o neném. Aí logo depois já passa a equipe de plantão pra dar alta já. Ó, mãezinhas, podem se organizar, que daqui a pouco vocês vão receber alta, não sei o quê. Aí eles perguntam quem já fez xixi, a mãe, né? E o bebê também. O bebê já fez xixi, já fez cocô. O Augusto, no dia mesmo que nasceu, ele já fez xixi, já fez cocô, graças a Deus. E eu também, né, à noite, eu já consegui fazer xixi normalmente. E no outro dia, que foi na terça-feira que eu vim pra casa, eu já consegui fazer cocô também. Então, tem gente que não consegue, né, fazer. E eu, graças a Deus, passei a noite quase toda indo no banheiro fazer xixi. Daí eu chamava minha mãe, ela me ajudava a levantar. Esse episódio que eu levantei sozinha foi só uma vez, eu acredito, tá? As outras vezes eu chamava ela me ajudava a ir no banheiro, até porque eu tava com soro, né? Então, a gente deixava o Augustinho no berço e ela ia no banheiro segurar o negócio e para eu fazer xixi. É só depois que toma banho que eles colocam aquela calcinha pós-parto e a calcinha é maravilhosa. Eu não tive muito sangramento, né, na calcinha, assim, naquele primeiro dia, bem pouco, assim, eu achei que fosse sangrar mais. E em casa também, foi bem tranquila a questão de sangramento. Aí logo já começa a chegar o café da manhã, né, pra gente. Foi pão com presunto, queijo, café. Tava louco pra tomar café e tudo mais. E nisso já tava, tipo, amamentando tranquilamente, sabe? Tipo assim, me sentindo, assim, graças a Deus, ele tava mamando, assim, pegando bem, sabe? Meu peito, eu tava muito feliz com aquilo. E aí o Gabriel entra, pega o neném um pouco no colo, a gente já começa a se organizar pra ir embora. Eu tomei outro banho, porque eu queria chegar em casa plena, né? Tipo, sair do hospital plena. Então eu tomei outro banho, esse banho foi minha mãe que me ajudou, né? Tipo, a tomar esse banho. Coloquei a roupa que eu comprei pra sair da maternidade. Troquei o Augustinho também pra colocar a roupinha de saída de maternidade dele, né? E logo, tipo, por volta de umas 11 horas, eu acredito, a gente já tava saindo do hospital, né? Antes de sair do hospital, a gente recebe uma enfermeira lá, que ela passa algumas orientações sobre pediatra, entrega os documentos do neném,
passa várias informações pra gente, né? E antes da gente sair, o Gabriel precisou fazer o pagamento lá em cima para depois a gente receber alta. E aí, logo a gente já organizou as coisas, já foi levando as coisas pro carro. E antes de vir para casa, a gente passou na farmácia para comprar os meus remédios. E foi super tranquilo, sabe? Eu vou até deixar uma fotinha aqui do Augusto dentro do bebê conforto, né? A gente indo para casa. E foi super tranquilo. O dia do nascimento é um pouco conturbado, assim, ficar no hospital, sabe? Porque não é na casa da gente, a gente não se sente confortável em alguns momentos, né? E tudo mais. Mas a partir do momento que a gente vem pra casa, é outra coisa. Pelo menos pra mim, assim, foi a melhor coisa. Chegar em casa, sabe? No meu cantinho, no local onde eu preparei tudo pro nosso filho, onde tem tudo que a gente, né? Se programou e tudo que precisa também. E aí que os desafios só começaram, né? Porque a gente é muito inexperiente, a gente teve várias dificuldades ali na primeira semana por não saber o que fazer com o bebê, por não saber dar banho, por não saber de várias coisas, mas hoje eu falo, com 22 dias já melhorou tanta coisa, assim, sabe? A gente já consegue entender o choro dele, de alguns momentos, assim, por que ele tá chorando. É um bebezinho muito tranquilo, graças a Deus. Ele chora mesmo só quando ele tá com vontade de fazer cocô e não consegue. Por enquanto ele não teve cólicas, né? E assim, e eu acredito que quando tá com a fraldinha suja, né? Ou em momentos que ele tá exausto mesmo. Mas ele é um bebezinho bem tranquilo, né? Graças a Deus tá sendo, assim, maravilhoso. E em outros vídeos eu posso contar mais sobre amamentação, posso falar sobre outras coisas, mas nesse vídeo específico eu queria falar mais do parto mesmo. Quanto à cesárea, muito tranquilo. Claro que a gente não pode esquecer que foi um corte em que cortou ali 7 camadas da pele, né? Mas assim, foi bem tranquilo, tá sendo bem tranquilo a minha recuperação. Eu sempre tomei os medicamentos bem certinhos, né? Os 10 dias. E o que mais me incomodou mesmo, assim, foi o fato de não conseguir fazer muitas coisas, não levantar da cama sozinha, precisava de ajuda. E os meus pontos, eles são aqueles pontos internos, né, que o próprio organismo vai absorver, mas ficar as pontinhas dos pontos, assim, ainda visível, e aquilo que me incomodava muito, porque ele dava, tipo, umas fisgadas, sabe? Mas hoje, com 22 dias, tá muito tranquilo, nem parece que eu tô operada, sabe? Mas é claro que tem que ter o cuidado ainda devido, eu ainda tô de resguardo. Mas, assim, bem de boa mesmo, bem melhor do que eu imaginava, sabe? Bem tranquilo. A cicatriz também tá bem sequinha, tudo maravilhoso. Eu já voltei na médica para ela olhar, ela cortou esses pontinhos, já até sumiu. E agora a gente só aguardar a cicatrização interna mesmo, né? Aguardar o resguardo bem certinho e ainda assim se cuidar, porque demora, né? Se espreguiçando. Porque demora, né? Essa cicatrização. Mas eu não tenho do que reclamar da cesárea, não mesmo. E não enchei, tá? Depois que eu vim pra casa, eu não enchei na gravidez, eu também não enchei no pós-parto. Foi muito de boa mesmo. Então, eu espero que eu tenha conseguido falar tudo, né, nesse vídeo. Se de repente tem alguma coisa que eu não falei, podem me perguntar aqui nos comentários que eu vou responder, tá? Às vezes eu posso ter esquecido de falar alguma coisa, mas é que é tanta coisa que acontece no dia que a gente fica meio assim, né? Só se perguntar mesmo, que às vezes a gente vai lembrar. Então, eu espero que vocês tenham gostado do meu relato de parto hoje, né? Hoje, como eu falei, tem 22 dias que o Augustinho nasceu e tá sendo maravilhoso essa experiência de ser mãe, né? De poder vivenciar isso, que é algo, assim, muito inexplicável. A gente mata um leão por dia, mas no final das contas tudo vale a pena, sabe? E ótimo, tá sendo ótimo. Se tem alguma coisa que eu não falei, podem me perguntar aqui nos comentários e também me dê ideias de vídeos, né? Pra eu falar aqui, que aí eu acabo me programando pra gravar certinho pra vocês, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.